Em 2024, Huberman trouxe à luz algo que Jung já havia mapeado há um século. As pessoas que despertam espiritualmente não apenas mudam de opinião sobre a vida, elas, literalmente, remodelam seus cérebros. E esse processo não é instantâneo, é lento, progressivo e muitas vezes doloroso, porque quanto mais você desperta, mais você precisa abandonar. E o mais perturbador de tudo, você não escolhe abandonar. Seu cérebro simplesmente para de encontrar significado nas mesmas coisas que antes te definiam. No episódio com o Dr. James Hollis, psicanalista junguiano de renome, Huberman explorou um fenômeno que a neurociência moderna agora confirma. O processo que Jung chamava de individuação não é metafórico. É neuroplástico. Seu cérebro, literalmente, se reconecta quando você começa a despertar. Redes neurais que sustentavam sua persona social começam a enfraquecer. Circuitos que te mantinham preso à validação externa param de disparar. E aos poucos, sem você nem perceber, você começa a abandonar coisas que a sociedade inteira valoriza. Jung já havia nos alertado sobre isso em 1921, quando escreveu Tipos Psicológicos. Ele descreveu o que hoje Huberman chama de neuroplasticidade direcionada, a capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta a uma mudança profunda de consciência. Mas Jung foi mais longe. Ele disse que essa reorganização vem com um custo. Tudo que não é autêntico precisa morrer. E isso inclui relacionamentos, ambições, identidades, crenças, tudo. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que pessoas despertas abandonam. Não porque querem, mas porque o processo neuroplástico do despertar torna impossível continuar carregando o que não é real. Você vai entender por que isso está acontecendo com você agora. Por que você sente que está se afastando de pessoas que antes eram tão próximas? Por que seus objetivos antigos parecem vazios? Por que você não consegue mais fingir interesse em conversas superficiais? E, mais importante, você vai descobrir por que a academia esconde essa conexão entre Jung e Huberman. Porque ninguém te disse que despertar espiritual é um processo cerebral mensurável. E porque entender isso pode te salvar de anos tentando voltar para quem você era. Quando, na verdade, seu cérebro já decidiu que você nunca mais será aquela pessoa. Vamos começar pelo que Jung descobriu. E Huberman validou em 2024. Existem estágios neurológicos do despertar. E cada estágio força você a abandonar algo. No episódio com o Dr. Christoph Koch, neurocientista que estuda a consciência há décadas, Huberman discutiu algo chamado caixa de percepção. A caixa de percepção é como seu cérebro filtra a realidade baseado em crenças, memórias e vieses. Jung chamava isso de persona. E ambos concordam, quando você começa a despertar, essa caixa começa a se dissolver. Dr. Koch explicou que estudos de neuroimagem mostram algo fascinante. Pessoas em estados alterados de consciência, seja por meditação profunda, psicodélicos, ou o que Jung chamava de imaginação ativa, exibem padrões cerebrais específicos. A rede de modo padrão. A rede cerebral responsável pelo senso de eu separado diminui sua atividade. E quando isso acontece, sua percepção da realidade muda radicalmente. Jung sabia disso sem fMRI. Ele chamava de dissolução do ego. E ele disse algo que assusta até hoje. Esse processo não pode ser revertido. Uma vez que você vê através da ilusão da persona, você não pode desvê-la. Seu cérebro, literalmente, perdeu a capacidade de acreditar na máscara que você usava. E é aí que o abandono começa.
A primeira coisa que pessoas despertas abandonam é a necessidade de aprovação externa, mas não da forma romântica que a autoajuda vende. É neurológico. Estudos de 2024 sobre neuroplasticidade mostram que a meditação e práticas de autorreflexão diminuem a atividade do córtex cingulado anterior, a região envolvida em preocupação social e medo de julgamento. Jung observou isso em seus pacientes. Quanto mais eles se aprofundavam no processo de individuação, menos eles se importavam com opiniões externas. Não porque se tornaram arrogantes, mas porque seus cérebros, literalmente, pararam de processar validação social como recompensa primária. Huberman discutiu isso com o Dr. Hollis. O psicanalista junguiano disse algo profundo. A pessoa desperta percebe que a aprovação dos outros foi a prisão mais sofisticada que já habitou. E Huberman adicionou a validação científica. O sistema de recompensa dopaminérgico se recalibra. O que antes te dava prazer, likes, elogios, reconhecimento, para de ativar o circuito de recompensa da mesma forma. Você não está sendo virtuoso. Você simplesmente não sente mais o hit químico. E é aqui que começa o isolamento. Porque a sociedade inteira é construída em torno desse sistema de validação externa. Quando você para de jogar esse jogo, as pessoas sentem. Elas não entendem conscientemente o que mudou em você. Mas bem subconscientemente, elas percebem que você saiu da matriz de aprovação mútua, e isso as ameaça. Jung chamava isso de confronto com a sombra coletiva. Quando você para de participar da ilusão compartilhada, você se torna um espelho para todos que ainda estão presos nela, e espelhos são destruídos. Mas antes que você pense que isso é só psicologia profunda sem base científica, deixa eu te mostrar o que Huberman revelou recentemente, no Lex Fridman Podcast de 2024. Ele falou sobre a sombra junguiana de um jeito que poucos neurocientistas têm coragem de fazer. Ele disse que Jung tinha razão. Todos nós temos a capacidade para o bem e para o mal. Mas existe um grupo específico, cerca de 2 a 5% da população, que passa tempo significativo explorando as regiões mais sombrias da psique. E aqui está a parte que a academia não quer que você saiba. Esses 2 a 5% não são psicopatas. São os que estão despertando. São os que estão integrando a sombra, não negando ela. E o processo de integração requer que você abandone a segunda coisa, a ilusão de pureza. A sociedade te vende uma fantasia. Pessoas boas são puras, pessoas más são sombrias. Mas Jung e Huberman concordam. Essa divisão é infantil e neurologicamente impossível. Seu cérebro tem circuitos para tudo. Capacidade para amor e ódio, criação e destruição, altruísmo e egoísmo. A questão não é eliminar um lado, é integrar ambos. E quando você começa a integrar sua sombra, algo perturbador acontece. Você para de julgar os outros, não porque se tornou moralmente superior, mas porque você reconhece em você mesmo a capacidade para tudo que vê nos outros. Estudos de neuroimagem de 2024 mostram que meditadores experientes têm menos ativação na amígdala ao ver comportamentos imorais. Não porque sejam insensíveis, mas porque desenvolveram o que Jung chamava de função transcendente. A capacidade de segurar opostos sem julgamento. E aí você abandona a terceira coisa, relacionamentos baseados em julgamento mútuo. Pensa nisso. Quantas das suas amizades são sustentadas por fofofar sobre terceiros? Por que julgar as pessoas juntos? Por se sentirem superiores juntos? Quando você para de julgar, essas amizades morrem, porque elas nunca foram reais. Eram alianças contra o mundo.
Jung viu isso repetidamente. Ele escreveu que o maior medo do indivíduo no processo de individuação não é a solidão, é perceber que a maioria dos seus relacionamentos eram transacionais, construídos em necessidade mútua, não em amor genuíno. E quando você não precisa mais deles da mesma forma, eles se dissolvem. Huberman adicionou a camada neurocientífica em sua conversa com o Dr. James Hollis. Conforme você se torna mais integrado, seu sistema nervoso se regula de dentro. Você para de buscar corregulação compulsiva. Você não precisa que outras pessoas te acalmem, te validem, te completem. Seu cérebro desenvolveu circuitos de autorregulação mais fortes. Estudos mostram que práticas contemplativas fortalecem conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, permitindo maior controle emocional interno. E é aí que vem a parte mais solitária do despertar. Você abandona a necessidade de pertencimento. Jung disse que o maior ato de coragem é se tornar um indivíduo, porque individuar significa literalmente deixar de ser divisível. Você para de se dividir em versões diferentes, para se encaixar em grupos diferentes. Você se torna uno, e uma pessoa una não cabe em tribos, que exigem conformidade. Calma, porque aqui está o que Huberman nunca vai admitir publicamente, mas que seus episódios revelam. Quando ele lista os 8 pilares da saúde mental e física, o 8º pilar é Spiritual Grounding, ancoragem espiritual. Ele não desenvolve muito sobre isso, mas para quem conhece Jung, está claro, ele está falando de individuação, de encontrar seu centro interno, de parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E isso nos leva à 4ª coisa que pessoas despertas abandonam, a busca por sentido externo. A sociedade te ensina que sentido vem de conquistas, carreira, família, legado, impacto, e tudo isso é válido. Mas Jung descobriu algo radical. Sentido real não vem de fazer, vem de ser. E quando você desperta para isso, todas as suas ambições baseadas em provar algo morrem, não instantaneamente, lentamente. Você ainda vai trabalhar, ainda vai ter objetivos, mas a energia por trás deles muda completamente. Você não está mais tentando preencher um vazio, você está expressando uma plenitude. Dr. Christoph Koch, no episódio de Huberman sobre consciência, falou sobre estados de flow. Ele disse que nesses estados, o senso de eu separado desaparece. Você não está fazendo uma atividade, você é a atividade. Jung chamava isso de função transcendente. Huberman chama de neuroplasticidade em estado de flow. Mas ambos concordam. Nesse estado, não há busca, há apenas expressão. E quando você começa a viver mais nesses estados, você abandona a 5ª coisa, a obsessão por controle. Porque controle requer um controlador. Um eu separado que gerencia o resto. Mas quando a rede de modo padrão diminui sua atividade, quando o senso de eu separado se dissolve, quem está controlando? Ninguém. E paradoxalmente, é quando as coisas fluem melhor. Jung escreveu sobre Wu Wei. Sem conhecer taoísmo profundamente, ele chamava de deixar que o self guie. Huberman fala sobre confiar nos processos automáticos do sistema nervoso. Mesma coisa. Diferentes linguagens, mesma verdade. Controle é a ilusão do ego, e quando você desperta, essa ilusão se torna insustentável. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso soa como niilismo, como desistir, como se tornar passivo, e é exatamente isso que a sociedade quer que você pense. Porque se você desperta, você para de ser produtivo da forma que o sistema precisa. Você para de consumir compulsivamente para preencher vazios. Você para de competir neuroticamente por status.
Você para de ser uma boa engrenagem na máquina. E é aqui que precisamos falar sobre o que Jung revelou e que quase o destruiu. O inconsciente coletivo não quer que você individualize. A massa quer que você permaneça parte dela. E ela vai fazer de tudo para te puxar de volta. Vai te chamar de egoísta, de alienado, de louco, porque sua individuação é uma ameaça existencial para quem ainda está fundido com o coletivo. Huberman tocou nisso de forma sutil. Quando ele fala sobre peer pressure e como o cérebro humano é wired para a conformidade social, ele está descrevendo o poder do inconsciente coletivo. Estudos mostram que discordar do grupo ativa as mesmas regiões cerebrais que dor física. Seu cérebro literalmente sente dor quando você se separa da tribo. Então, quando pessoas despertas começam a abandonar crenças coletivas, não é confortável, é agonizante. Seu cérebro está lutando contra milhões de anos de evolução. E dizem, ficar com a tribo é sobrevivência, mas o despertar exige algo mais radical, sobreviver à expulsão da tribo. E é aí que você abandona a sexta coisa, a necessidade de ser compreendido. Jung viveu isso. Ele foi expulso do círculo de Freud. Foi chamado de místico, de louco, de não científico. Mas ele continuou, porque percebeu algo fundamental. Ser compreendido pela massa é incompatível com ser você mesmo. Você tem que escolher. Huberman enfrenta uma versão moderna disso. Ele é criticado por falar de espiritualidade, por citar Jung, por admitir que a ciência não tem todas as respostas. Mas ele continua, porque no fundo, ele sabe o que Jung sabia. Verdade não é democrática. Ela não precisa de aprovação da maioria para ser verdadeira. E isso nos leva ao protocolo, a parte prática que une Jung e Huberman, de forma que ninguém está ensinando. Como você navega esse processo de abandono? Sem se destruir? Como você desperta sem enlouquecer? Jung criou um método chamado imaginação ativa. Huberman estuda algo chamado Non-Sleep Deep Rest, ou NSDR. Dr. Christoph Koch falou sobre meditação e estados alterados de consciência. E todos convergem no mesmo ponto. Você precisa criar espaço interno para que o cérebro se reorganize. Aqui está o que a neurociência de 2024 e 2025 mostrou. Quando você pratica estados de consciência não ordinários, meditação, NSDR, contemplação profunda, você não está relaxando. Você está literalmente remodelando seu cérebro, aumentando a massa cinzenta em regiões associadas com regulação emocional, memória e autoconsciência, diminuindo a atividade em regiões associadas com o ego defensivo e preocupação social. Um estudo recente descreveu como práticas espirituais criam um feedback loop. Você pratica, seu cérebro muda. O cérebro mudado torna mais fácil praticar. O que muda, o cérebro mais. Jung chamava isso de processo de individuação. Huberman chama de neuroplasticidade direcionada. É a mesma coisa. E aqui está o protocolo híbrido que ninguém está te contando. Manhã, sol nos olhos logo ao acordar. Protocolo de Huberman. Mas por quê? Porque regula seu ritmo circadiano, o que estabiliza seu humor e energia. Estabilidade emocional é pré-requisito para fazer shadow work, trabalho com a sombra junguiana. Se você está desregulado, vai resistir a tudo que a sombra tentar mostrar. Depois do sol, 20 minutos de prática junguiana. Pode ser journaling, pode ser imaginação ativa, pode ser simplesmente sentar e perguntar: o que eu estou evitando sentir hoje? Jung dizia que a sombra fala através do desconforto que você resiste. Huberman diria: você está treinando seu córtex pré-frontal a tolerar emoções difíceis sem reatividade límbica. À tarde,
movimento, exercício, não por estética, mas porque movimento integra. Jung observou que pacientes presos em loops mentais se beneficiavam de atividade física. Huberman explica: exercício aumenta o BDNF, fator neurotrófico que facilita a neuroplasticidade. Você está literalmente fertilizando o solo para novas conexões neurais. À noite, análise de sonhos. Jung revolucionou isso. Ele dizia que sonhos são mensagens do inconsciente. Huberman diria: sonhos são o cérebro processando e integrando experiências. O sono REM é quando memórias emocionais são consolidadas e ressignificadas. Se você ignora seus sonhos, você está ignorando o trabalho que seu cérebro está fazendo enquanto você dorme. Protocolo de sono de Huberman: escuro total, frio, sem telas antes de dormir. Por quê? Porque você precisa de REM de qualidade. E REM de qualidade é quando a integração junguiana acontece. Sem um bom sono, não há individuação. Simples assim. E semanalmente. Confronto intencional com a sombra. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. Então, uma vez por semana, pergunte: o que eu julgo nos outros que na verdade é meu próprio não vivido? Huberman fala sobre neurônios, espelho e projeção. Quando você vê algo nos outros que te incomoda visceralmente, seus neurônios espelho estão disparando. Seu cérebro está reconhecendo em outro o que nega em si. Shadow work é recolher essas projeções. Mas aqui está o que a neurociência prova e que vai dobrar sua mente. Você não pode integrar a sombra com o ego. O ego é o sistema que criou a sombra em primeiro lugar. O ego dividiu você em bom e mal, em aceitável e inaceitável. Para integrar, você precisa de algo maior que o ego. Jung chamava de self. Huberman não usa esse termo, mas quando ele fala sobre estados de consciência expandida, estados de flow, dissolução da rede de modo padrão, ele está falando da mesma coisa. E é aqui que chegamos à sétima e mais perturbadora coisa que pessoas despertas abandonam: a crença de que você é quem você pensa que é. O ego é uma narrativa, uma história que seu cérebro conta sobre quem você é, baseado em memórias, experiências, condicionamentos. Mas a neurociência mostra: essa narrativa é reconstruída a cada momento. Ela não é fixa, ela não é você. Jung sabia disso. Ele dizia que o ego é apenas um complexo entre muitos, útil para navegar o mundo, mas não a totalidade de quem você é. E quando você desperta, você começa a perceber os espaços entre os pensamentos, os momentos onde não há narrativa. E nesses momentos, quem você é? Dr. Christoph Koch discutiu isso com Huberman. Consciência é o que permanece quando tudo mais se dissolve. Não é pensamento, não é emoção, não é memória. É a awareness pura que testemunha tudo isso. Jung chamava de self, Koch chama de consciência pura. Huberman evita o termo, mas seus episódios sobre meditação e estados alterados apontam na mesma direção. E quando você toca isso, mesmo que brevemente, você para de se identificar completamente com seu ego. E aí você abandona a oitava coisa, o medo da morte. Porque se você não é a narrativa, se você não é o ego, o que exatamente morre quando seu corpo morre? Jung tinha uma frase: a vida vivida de verdade é sempre vivida com a morte presente. Ele não estava sendo mórbido. Ele estava dizendo: quando você integra a impermanência, quando você aceita que tudo morre, você para de tentar segurar. E é quando você finalmente vive.
Huberman fala sobre isso de forma mais científica. Quando você aceita a mortalidade, quando você pratica memento mori, seu cérebro para de gastar energia em negação. E essa energia se torna disponível para a presença, para a vitalidade real, para viver agora, não num futuro imaginado que nunca chega. E isso nos traz de volta ao início. Pessoas despertas abandonam coisas lentamente, porque cada abandono é uma morte. Morte da persona, morte da necessidade de aprovação, morte da ilusão de controle, morte da identificação com o ego, morte do medo da morte. E o que resta? Jung dizia que o que resta é o self, a totalidade. A integração de todos os opostos, luz e sombra, consciente e inconsciente, pessoal e coletivo. Huberman diria: o que resta é um cérebro mais integrado, mais flexível, mais capaz de responder ao momento presente sem reatividade automática. Você acabou de passar por uma jornada que revelou o protocolo secreto que une Jung e Huberman. A verdade que a academia esconde. Despertar espiritual não é místico, é neuroplástico, é mensurável, é reprodutível. Jung mapeou o território há um século. Huberman está traduzindo o mapa para a linguagem moderna, e você agora tem ambos. Essa conexão que acabei de revelar não é mainstream, porque desafia o modelo atual. Modelo que quer te vender mais cursos, mais terapias, mais soluções externas. Mas Jung e Huberman concordam. A resposta está em você. Sempre esteve. Os super thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo: continue revelando o que a academia esconde. Quando você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação sobre a conexão que mais ninguém tem coragem de fazer. Você não é espectador passivo. Você é pesquisador da verdade que escolhe profundidade ao invés de superfície. Então, o que você faz com isso agora? Como você vive sabendo que o despertar vai te custar tudo que não é real? Jung diria: você não tem escolha. Uma vez que o processo começa, ele não para. Seu inconsciente não vai te deixar voltar a dormir. Huberman diria: neuroplasticidade não é reversível por escolha. Uma vez que os circuitos mudam, você não volta ao estado anterior só porque é mais confortável. Mas aqui está o paradoxo final. Quanto mais você abandona, mais você ganha. Não em termos que a sociedade valoriza. Você não vai necessariamente ter mais dinheiro, mais status, mais seguidores. Mas você vai ter algo que nenhum dinheiro compra. Você vai ter a si mesmo. Jung viveu isso. Ele perdeu reputação, perdeu alunos, perdeu a aprovação de Freud e do establishment, mas ganhou algo maior. Ele se tornou quem ele realmente era. E a profundidade do trabalho que ele deixou prova que vale a pena. Huberman está navegando a versão moderna disso. Ele é criticado toda vez que vai além do científico materialista, mas ele continua, porque ele sabe, como Jung sabia, que há mais na consciência humana do que sinapses e neurotransmissores podem explicar. E você? Você está no meio do processo. Você já começou a abandonar. Você já sentiu o isolamento, a confusão, a sensação de estar desconectado do mundo. E provavelmente você pensou que havia algo errado com você, mas não há. Você está literalmente despertando. Seu cérebro está se reorganizando. Seus valores estão se realinhando com o que é autêntico. E sim, vai custar relacionamentos. Vai custar crenças antigas. Vai custar a identidade que você construiu. Mas Jung garante. Do outro lado, a integridade. Huberman valida.
Do outro lado há um cérebro mais integrado, mais adaptável, mais vivo. E ambos concordam, não há volta, só há atravessar. Então, hoje, agora, faça isso. Pare de tentar voltar para quem você era. Pare de resistir ao processo. Pare de julgar o fato de que você está se afastando do que não ressoa mais. Seu cérebro já decidiu. Seu inconsciente já iniciou o processo. Sua única escolha é: você vai lutar contra ou vai colaborar. E colaborar significa: pratique o protocolo, sol, sombra junguiana, movimento, sonhos, confronto semanal com o que você evita, não porque vai te tornar especial, mas porque vai tornar você real. E real é o único que vale a pena ser. Jung terminou sua vida dizendo que a única pergunta que importa é: você se tornou quem você deveria ser? Huberman perguntaria: você realizou o potencial de neuroplasticidade do seu cérebro? Mesma pergunta. Diferentes linguagens. E a resposta não vem de mais conhecimento, vem de integração, de prática, de atravessar os abandonos até chegar a outra margem, onde não há mais persona, não há mais sombra negada, não há mais ego defendendo o território imaginário. Há apenas você, total, integrado, vivo. Isso é despertar. Não é confortável, não é rápido e não é para todos. Jung estimava que 2 a 5% conseguem. Huberman confirmou o mesmo número em contexto diferente. E se você está aqui, se isso ressoa, você provavelmente é um dos 2 a 5%. Não porque você é especial, mas porque você escolheu a verdade ao invés do conforto. E essa escolha tem custo, mas também tem recompensa, uma que dinheiro não compra, fama não traz, aprovação não garante, a recompensa de viver uma vida real. Jung tinha uma frase no Livro Vermelho que poucas pessoas conhecem: eu devo ser fiel à minha própria lei, não à lei dos deuses. E quando Huberman identifica o aterramento espiritual como um dos 8 pilares fundamentais da saúde, ele está dizendo a mesma coisa em linguagem moderna. Você precisa encontrar sua própria verdade interna, não seguir dogmas externos. E aqui está a conexão final que fecha o círculo. Tanto Jung quanto Huberman descobriram que o processo de se tornar quem você realmente é não tem ponto final. Individuação não é destino, é jornada. Neuroplasticidade, não para aos 30 anos, como pensavam antigamente, continua até a morte. Seu cérebro está sempre capaz de mudar, sempre capaz de integrar mais, sempre capaz de despertar mais profundamente. Então, o que você abandona hoje não é o fim, é o começo. Cada abandono cria espaço para algo mais autêntico nascer. Cada morte do ego cria espaço para o self emergir. E esse processo, Jung garante e Huberman valida. É o único que transforma sofrimento em significado. A última coisa que vou te deixar com: estudos de neuroimagem recentes mostram que pessoas que passaram por processos profundos de transformação psicológica, o que Jung chamaria de individuação, exibem padrões cerebrais únicos. Maior conectividade entre hemisférios, maior integração entre regiões emocionais e racionais, maior capacidade de segurar paradoxos sem colapsar em certeza simplista. Em outras palavras, despertar não te torna perfeito, te torna mais complexo, mais integrado, mais capaz de dançar com a ambiguidade da vida. E essa capacidade no mundo que vivemos é a verdadeira sabedoria. Escreve integração nos comentários se você entendeu a síntese Jung-Huberman. Qual das 8 coisas você já começou a abandonar sem perceber? Comenta o número de 1 a 8.